Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Berdan, eu sou oficineiro de teatro pela Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, e nesse ano de 2020, por conta da pandemia ocasionada pelo Covid-19 e o isolamento social, as oficinas de teatro e de outras linguagens culturais da Secultur estão sendo online. Então, toda semana vamos ter 50 minutos de videoaula no canal do Cultura na Rede, aqui no YouTube. Então se inscreva aqui para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Além das oficinas de teatro, também temos oficinas em outras linguagens, como a dança, a música, as artes visuais, para vocês acompanharem totalmente gratuito aqui no canal do Cultura na Rede. Além dos 50 minutos de vídeo aula gravados e que estarão disponíveis aqui no Cultura na Rede, também serão veiculados para vocês 100 minutos de live monitoria para vocês tirarem, né, as dúvidas com os professores sobre o conteúdo da semana ou das semanas anteriores. Eu faço as minhas lives monitorias no meu canal, Breno Berdan, todas as sextas-feiras à tarde, para vocês poderem tirar as dúvidas. E os outros professores, cada um usa uma plataforma diferente. Tem uns que usam o YouTube, outros usam o Facebook, outros usam o Meet and Greet. Aí vocês podem procurar eles nas próprias videoaulas que eles disponibilizarem aqui. Vocês podem procurar para vocês saberem quando vocês vão ter as lives monitorias dos outros professores, para vocês também acompanharem com pleno conhecimento todas as oficinas. Essa é a videoaula número 17 da oficina de teatro ministrada por mim. E o tema será o Renascimento, o teatro na época do Renascimento e da Renascença. O Renascimento ou Renascença iniciou em meados do século XV e século XVI. E teve essa denominação por conta de todas as transformações que aconteceram nessa época, falando no âmbito das artes e das ciências. O Renascimento não aconteceu do nada, assim, surgiu de uma hora para outra. Na verdade, o Renascimento foi uma transformação de acontecimentos que começaram a ocorrer nos finais dos tempos medievais. E com o Renascimento, a Itália voltou a ser o centro do desenvolvimento europeu, principalmente nas cidades de Roma e Florença. Principalmente quando se fala em transformações culturais para a humanidade. Ao mesmo tempo, na Europa, que o misticismo ia perdendo as suas forças, o interesse pelas obras de artes clássicas, antigas, ia crescendo, e a procura por conhecer mais, por entender, uns trabalhos de procura mesmo, de pesquisa, trabalho historiográfico mesmo. Era uma procura pelos traços que imortalizaram as obras de artes gregas e romanas, principalmente na época da democracia ateniense e também do Império Romano. Esta revalorização das obras clássicas recebeu o título de humanismo. O humanismo foi uma espécie de precursor do Renascimento. E com o humanismo começou a se tomar conhecimento de obras clássicas que até então eram conhecidas apenas pelo nome. Dante, Petrarca e Boccaccio eram os três mais famosos e mais importantes escritores da Itália do final da Idade Média. São considerados os mais importantes nomes desse período até os dias de hoje. Inclusive, Petrarca é conhecido como o pai do humanismo. O espírito humanista estava muito ligado
a importância do humano, da pessoa, da sociedade e pelo que ele podia fazer de retorno para a própria sociedade. Além de valorizar os valores cristãos da época, da civilização cristã. Porém, ainda assim, eles aceitavam assim toda a cultura trazida da Grécia Antiga, e é o que se misturou com a questão greco-latina. Todo esse movimento e esse retorno à valorização da cultura clássica deu início a uma elite mais cultural, uma elite que se interessava mais pelos conteúdos artísticos culturais. Aí começou a dar início à grande criação de obras artísticas que são conhecidas até hoje. Um exemplo é o próprio Inferno de Dante. E são muitos os elementos que podemos citar que deram o estopim para o surgimento do Renascimento. E dentre elas podemos citar a queda de Constantinopla, onde deu início a uma grande fuga dos intelectuais bizantinos, que eles se mudaram para a região da Europa, ali, Itália e outros países ali da região. E com essa mudança desses intelectuais bizantinos, também foi trazido um imenso acervo cultural da Constantinopla, ali mais para o lado do Oriente. Aí eles começaram a ser mais valorizados, foram conhecidos todas essas obras. Por mais que existisse uma repressão da Igreja Católica, eles ainda tiveram a possibilidade de serem conhecidos. Até hoje tem obras desses intelectuais rodando pelo mundo. Outro fator que podemos citar é o próprio surgimento do humanismo, que fez com que as pessoas começassem a valorizar mais as obras artísticas greco-romanas, revalorizando toda a história e importância que eles tiveram para a humanidade. Outro fator é o desenvolvimento do comércio pela região do Mediterrâneo. O crescimento da burguesia, que era uma classe rica, principalmente nas grandes cidades europeias, que era formado principalmente por comerciantes. O surgimento de uma leitura crítica, o que levou a uma releitura e novas visões dos textos sagrados bíblicos. A utilização da bússola para as grandes navegações, o que facilitou e deu maior segurança aos navegantes e o que fez ser uma época de grandes descobertas assim além mar. Foi mais ou menos a época também que o Brasil foi descoberto. E as informações nessa época começaram a passar com muita rapidez, com uma fluidez muito maior do que se imaginava, o que fez alcançar muito mais pessoas do que se esperava para aquela época. E teve outros fatores que fizeram o Renascimento criar força e ganhar a proporção que ele ganhou naquela época. E se tornar esse movimento cultural tão importante, tão assim representativo até hoje. A revalorização da obra de Aristóteles, que se decorreu a partir de pesquisas mais amplas em cima do que ele deixou escrito, inclusive o drama e a tragédia que ele escrevia. O surgimento dos mecenas, que eram uma burguesia, eram as pessoas mais ricas, mais abastadas, que dentre eles tinha o clérigo, tinha outros burgueses, comerciantes, reis, nobres, outros tipos de pessoas que se importavam e protegiam os artistas em troca de criarem obras para eles mesmos. O mecenas ele chegava, eu vou te dar casa, comida,
vou te dar roupa nova, vou te dar segurança e você vai montar trabalhos artísticos para mim. Seja pinturas, peças de teatro, apresentações de dança, corais, outras apresentações musicais. Os mecenas eram os patrocinadores daquela época. Outro fator que é muito importante até hoje foi a criação da imprensa. Porque com a criação da imprensa teve grande reprodução de textos, de ideias de pensadores, filósofos, cientistas da época. E o que isso ocasionou? Fez com que várias pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento. Porque imagine, antigamente tinha que se escrever à mão. Cada livro, cada cópia tinha que ser feita à mão. Então, se a pessoa, não concordo com isso, vamos lá, vou refazer. Aí escrevia uma parte completamente diferente, tirava uma parte, colocava uma outra, o que fazia as informações ficarem, não batiam, sabe? Aí com a imprensa era automático, era automatizado, então não tinha como conferir um por um para ver, não, isso aqui eu quero, isso aqui não quero. Não, era reproduzido e a ideia do autor que era espalhada. O Papa Paulo II, inclusive, instalou no ano de 1400 e deixa eu usar minha colinha, 1467 o primeiro prélo de Roma, que era justamente para fazer a publicação de várias obras em grego, para poderem ser melhor difundidas as ideias da igreja. E nessa mesma época também foi criado um em Veneza, que teve a mesma função de espalhar as palavras das escrituras sagradas cristãs da época. Também teve a valorização da individualidade, acreditar que a pessoa ela é importante por si só. Isso foi, na verdade, um grande estopim na época do Renascimento. Pode ter tido um lado bom, um lado mal, né, quer dizer positivo, negativo naquela época que veio até hoje, porque as pessoas individualistas, elas às vezes caem para um lado mais capitalista, se importam consigo mesmo, não se importa com as minorias, com as classes mais baixas. Porém, essa valorização de si mesmo teve a importância de a pessoa começar a se enxergar como indivíduo, como cidadão. Mas essa ideia do individualismo não se tratavam de todos os indivíduos da sociedade da época. Era mais voltado para os nobres, a burguesia pensava dessa maneira, e os artistas e os filósofos, que eles tinham essa liberdade de pensar dessa maneira, porque a grande massa continuava recebendo aquela opressão cristã de que você tem que ser bom, não pode cometer pecado, você tem que obedecer os mais ricos, tem que obedecer o clero, e várias situações que hoje em dia são problemáticas, mas que aconteceram na época, então faz parte da história, eu tenho que passar para vocês, porque toda essa situação teve um reflexo muito grande no desenvolvimento das artes, porque até a Idade Média era uma censura muito maior, e a partir do Renascimento, por causa dos mecenas, por causa da imprensa, por causa de tudo isso que eu falei, os artistas começaram a ter mais liberdade, mais espaço para criar e fazer a sua arte. Outro fator também que contribuiu com o Renascimento foi a criação de várias universidades, onde os autores renascentistas tiveram espaço para difundir as suas obras e poder fazer pesquisas, estudar e desenvolver o conhecimento ao redor desse movimento que era o Renascimento. Teve também o renascimento de um espírito de pesquisa, onde premiava e valorizava assim, ideias de experimentação, de pesquisa, de observação também, o que fez surgir várias descobertas durante esse período. E nesse período surgiu o regime absolutista.
E o que era o regime absolutista? A burguesia, ela submeteu os senhores feudais. Ele conseguiu subpujar eles. E do que se tratava? O poder era centralizado nesse monarca. E esse monarca, ele era considerado o representante de Deus na Terra. Ou seja, ele tomava as decisões por todos. O que foi a marca do regime durante esse período da Idade Moderna. A Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI, liderada por Martinho Lutero, também foi um dos fatores que ajudou a crescer essa ideia do absolutismo e aumentou o poder real. O que fez ocorrer a abolição do poder dos papas pelos estados e países e deu mais poder aos reis para decidir não só pelos cidadãos e pela política, pela sociedade, mas também nas ideias religiosas. Todo e qualquer assunto passou a ser dominado pela realeza. As classes sociais dominantes desse período em todos os locais era o clero, que era representado pelas religiões, no caso as cristãs protestantes ou tradicionais, e a burguesia, que eram as classes mais abastadas, mais ricas. Digo, o clero e a nobreza. O clero era a religião e a nobreza eram os reis, duques, lordes. Esses eram os soberanos, eles que mandavam. Aí os pequenos burgueses, que eram os comerciantes, donos de feudos, donos de plantações, os camponeses, os artesãos e outros artistas formavam as classes mais baixas. E essas classes mais baixas não gozavam dos mesmos privilégios que o clero e a nobreza. Aí sim, a burguesia aos poucos foi ganhando espaço, foi ganhando reconhecimento, foi ganhando poder pelo acúmulo de riquezas, de dinheiro, pelo acúmulo de capital. Aí foi aos poucos sobrepujando a nobreza, que a nobreza foi perdendo força, foi muito para o lado dos sonhos, se achavam deuses e foram aos poucos perdendo o poder, perdendo a influência política e social naquela época. O absolutismo, sobre o ponto de vista social, foi principalmente caracterizado pela extrema desigualdade social. Imagina ser artista nessa época, principalmente do teatro, que os atores e atrizes são conhecidos por colocar o dedo na ferida, apontar os problemas sociais. Imaginem a perseguição que foi nessa época. Durante os grandes descobrimentos e o crescimento da burguesia, a criação de um capitalismo, foi fazendo eles começar a pensar em dominando outros espaços, conhecer novas terras, colocar elas abaixo delas, no caso. E a partir do momento que eles iam conhecendo essas novas terras, eles iam se instalando como realezas. E o aumento do mercado de especiarias também fez criar outros mercados, o que fez aumentar o capital, o interesse em viagens náuticas, o desenvolvimento científico de coisas que facilitariam essas viagens, como a bússola, as caravelas. Foram outros fatos que contribuíram no crescimento do capitalismo durante esse período do absolutismo e das grandes descobertas e navegações, além de propagar o cristianismo. Isso a gente já viu lá naquela última aula que eu falei sobre a história do teatro no Brasil. Os últimos tempos da Idade Média e o início da Idade Moderna foram marcados
Diminuição do poder do clero. O clero foi perdendo aos poucos o seu poder. Por mais que eles ainda tivessem uma dominação em cima do povo, a partir do medo, do pecado, de ir para o céu e para o inferno, todo esse papo, eles ainda estavam se propagando pelo mundo. Eles ainda estavam andando de um continente para o outro, de ilha em ilha, de país em país, descobrindo novos lugares, e ia tentando implantar o cristianismo. E a ciência começou a questionar os dogmas religiosos. Às vezes, numa mesma região, religiões diferentes se conflitavam, e a ciência entrava e conflitava elas também. Aí foi criando um senso crítico na população. A população começou a pensar: será que é desse jeito? Será que é daquele jeito? E tudo isso foi influenciando o teatro. Você pode perceber pelos dramaturgos de cada uma dessas épocas que eles criticavam coisas diferentes. E era justamente o que estava começando a ser criticado em cada época. Nicolau de Cusa, ele chegou a denominar que Deus, ele pensou assim: Deus, ele pode ser considerado uma unidade de contrários, o que, por incrível que pareça, não foi tão questionado pela religião, que era um ato muito decorrente durante a Idade Média. Os papas dessa época também tinham uns costumes muito diferentes do que a época antecessora. Por exemplo, Sisto V. Sisto V foi um papa que ele tinha o costume de fazer grandes banquetes, onde convidava a nobreza, convidava a grande burguesia. E outros papas, como Júlio II, tinham o costume de convidar artistas para ornamentar os templos religiosos lá no Vaticano. Os artistas faziam as pinturas, a arquitetura, faziam várias ações de artes visuais para enfeitar a grandeza do Vaticano. E por fim, o Papa Leão X. O Papa Leão X, ele foi conhecido porque ele abriu as portas da religião para os teatrólogos, para eles escreverem peças de teatro, ensaiarem, encenarem, apresentarem para o Vaticano, para as igrejas, para todo o clero e também para a população em geral. Só que é lógico, sob a tutela da religião cristã. E ele deu uma vaza muito grande para os comediógrafos, aqueles que faziam mais trabalho voltado para o lado da comédia. Só que com o passar do tempo, os artistas começaram a colocar as asinhas de fora, digamos assim, e começaram a criar peças com umas críticas sociais muito grandes, não só para a nobreza, para a burguesia, mas também para o próprio clero, o que começou a desagradar os papas, padres, bispos da época. E nessa época teve uma reforma religiosa, e essa reforma religiosa ela é caracterizada pela culminância entre as atitudes da Idade Média e do Renascimento, que eram conflitantes entre si. E talvez tenha sido um tiro pela culatra, porque ao invés de reforçar a religião, acabou polarizando ela, porque tinha a Igreja Católica, os que reconheciam o Papa, os bispos, os padres, e a protestante, que se negava a acreditar na figura do Papa como absoluto representante de Deus na Terra, e eles tinham os seus próprios, como posso dizer, os seus próprios sacerdotes, que eram os pastores, tinham também os seus bispos protestantes, e eles entraram em conflito e se separaram de Roma. Quando eles viram que estava ocorrendo uma grande expansão do protestantismo, a Igreja Católica resolveu fazer uma contra-reforma. E do que se trata essa contra-reforma? Foi tentar subpujar
a igreja protestante e dominar todas as regiões que a igreja protestante já tinha se expandido, já tinha dominado. Em 1533, Henrique VIII rompeu de vez com a igreja católica e acabou dominando a Inglaterra, inclusive os assuntos que diziam respeito à religião. O Renascimento foi marcado por várias novidades, como a criação da pólvora pelos chineses, que durante muito tempo foi levado da China pelos árabes para a Europa. E a arte da guerra sofreu várias mudanças por causa desse acontecimento, e até hoje tem como posso falar, a guerra ela modificou, a guerra virou outra coisa. Também teve o fortalecimento dos reis acima dos senhores feudais e de outras burgueses, o que possibilitou a formação de uns estados modernos. Os navegantes eles também foram incentivados nessa época a viajar por mar adentro até conhecer novas regiões, o que levou a Europa a conhecer um novo continente, que foi a América. A invenção do papel também pelos chineses foi uma coisa muito importante, porque deixou mais barato a impressão, porque os papiros que eram utilizados até então faziam aumentar muito os valores de impressão dos livros, dos jornais e de outras impressões da época. Além de fazer que tudo fosse mais agilizado, porque no papiro levava um tempo, no papel levava outro as impressões. A bússola também foi uma invenção dos chineses e também foi levada pelos árabes para a Europa. E na Europa ela foi assim modificada, ela sofreu alguns avanços, principais fatores que facilitou as viagens marítimas e todas as outras expedições que eram por meio marítimo. De 1487 até 1520, os navegadores eles recontornaram o mapa do mundo que eles conheciam até então. Eles achavam que era uma maneira e a geografia do mundo se tornou outra a partir dessas navegações. Oceanos e continentes novos foram explorados, Extremo Oriente, África e a América recém-descoberta. E todas elas foram integradas no mapa conhecido como o mundo moderno. Mas a maior coroação dessa época foi a criação da imprensa pelo Gutenberg. Se eu estiver pronunciando o nome dele errado, eu vou pronunciar desse jeito mesmo, porque eu não sou fluente em inglês. Que ocorreu na metade do século XV e que permitiu o registro de todos esses acontecimentos durante esse período histórico. O que antes era mais difícil justamente porque não tinha essa impressão em longa escala. Por mais que tenha datado em torno de 1863, que os chineses já faziam a imprensa, impressões assim fixas, assim em longa escala, mas o Gutenberg não tinha esse conhecimento que isso já tinha acontecido. Então podemos dizer que ele reinventou a imprensa, o que foi justamente o fator primordial para o nascimento do Renascimento. Para o nascimento do Renascimento ficou estranho, né? A Renascença, para a criação da Renascença, eu acho que vai ficar melhor falado assim. E que possibilitou também a espalhar o conhecimento, porque antes era de boca a boca, e de uma pessoa para outra mudava o que era dito, a impressão não, era o que estava escrito. E isso que foi passando de pessoa para pessoa, para outra pessoa, para pessoa, de um país para o outro, para um outro continente e assim sucessivamente. Lembrando que na América, por um bom tempo, a imprensa foi proibida. Características estilísticas da literatura renascentista. Imitação dos modelos greco-latinos.
o misticismo, o paganismo, a mitologia, predomínio da razão sobre a emoção. O homem se encontra no centro de tudo, o antropocentrismo. A obra deve ser clara, sóbria, ordenada e sobre um assunto nobre. A linguagem deve ser elegante e erudita. Obediência do teatro sobre a lei das 3 unidades: ação, tempo e lugar. E é isso, pessoal, essa foi a aula número 17 da oficina de teatro da Secultur 2020. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Cultura na Rede, acompanhar as outras oficinas das outras linguagens, seja de dança, seja de artes visuais, seja de música, grafite, fotografia. Todas as oficinas aqui do canal do Cultura na Rede, da Secultur, são gratuitas para a população, para quem tiver acesso ao YouTube. E lembrando de se inscrever também no meu canal, Breno Berdan, que eu vou fazer lives monitorias todas as sextas-feiras à tarde, ok? Então, muito obrigado por terem acompanhado até o final aqui e até a próxima.